Olá, o Reflexões de hoje vamos falar sobre arte. Uma arte que conta a história da humanidade, uma arte dinâmica, com dois artistas de Portugal, uma moçambicana e um brasileiro que moram em Portugal há muitos anos. E tem uma galeria, a GAD, Galeria Antiques Design, que fica em Lisboa. Aqui está a Zambesi, que é joalheira. Oi, tudo bem? Tudo bem, Zambesi? E o Carlos Hendrich, que é artista plástico, que é brasileiro, aqui do sul do país, né? São Paulo. São Paulo? De São Paulo. E que foi fazer artes plásticas na Alemanha. Como que você foi parar na Alemanha, nessa escola de artes lá? A minha família em São Paulo é de origem alemã. Nós também falávamos alemão em casa e meus pais resolveram que era melhor para mim estudar, fazer um curso técnico na Alemanha. Até essa altura não era para estudar artes. Mas no desenvolver do curso técnico e já depois de ter ingressado na engenharia mecânica, resolvi realizar o meu sonho, que era trabalhar com artes plásticas, e me inscrevi na Escola Superior de Belas Artes em Karlsruhe. Certo. E Zambesi, você é moçambicano, mas morou no Brasil muitos anos, né? Foi criada aqui, né? Graças a Deus. Eu sou moçambo-brasuesa, por ordem de chegada. Eu nasci em Moçambique, mas cresci no Brasil sempre, em São Paulo. Depois é que eu fui parar em Portugal por acaso. E aí como você começou na atividade de joalheria? Minha família sempre morou aqui. Sim. Eu fui para a Europa por causa de uma bolsa na Inglaterra, para falar inglês, que eu sempre falei por causa de Moçambique, ser do lado da África do Sul. E depois eu em Lisboa, por acaso, mesmo uma viagem, tropecei numa escola ótima de artes que tem em Lisboa, que é a Arco, e tem o departamento de joalheria. E foi um pouco uma desculpa para ficar do lado de lá do Atlântico, perto de todo lugar na Europa, para viajar. Sim. E a galeria? Fala um pouquinho sobre ela. A galeria surgiu já da segunda vez que eu estou morando em Portugal. Porque depois eu morei em Barcelona muito tempo tal, e tem um grande amigo meu que é quem fez eu conhecer Carlão, que é o Carlos, que é o Dudu Minassa, que era de Mimoso do Sul, e através dele que conheci Vitória, que eu amo de paixão, desde 89, foi a primeira vez que eu vim aqui, me considero completamente adotada capixaba, Clóvis Mendes e Penha Padovan. Gosta da muqueca capixaba? Nossa, eu gosto de tudo daqui, tá? Não tem nada que eu não goste. Sim. E Carlos, aqui nós estamos mostrando ao fundo a galeria, né? E eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua história, desses quadros, dessas esculturas que você produz, né? Você é um escultor, né? Sim, eu quando entrei na Escola de Artes em Karlsruhe, comecei por trabalhar em uma classe de pintura. O sistema alemão, nós temos um tutor que nos acompanha o curso todo. No meu caso era o professor Rainer Küchenmeister. E no meio do curso comecei a me interessar mais por escultura, junto com outros colegas também. E comecei a trabalhar primeiro na Alemanha a pedra, o arenito, e depois também fazíamos música, éramos muito dinâmicos, invadíamos também a escola de música, que era do lado de pintura, das belas artes. E depois de fazermos um concerto em Maulbronn, um concerto de piano com flautas quenas, sanfonhas e tambores, resolvemos fazer uma viagem de descanso a Portugal, o que me fez conhecer a mãe dos meus filhos e acabou fazendo eu ficar em Portugal e começar a trabalhar com a pedra em Portugal. Sim. Assim, passei ainda durante o curso a trabalhar, durante o curso de pintura, a trabalhar o mármore em Portugal. Mármore português, né? Mármore português. Sim. E aí acabou se radicando finalmente as coisas, eu brinco que foi Santo Antônio, porque foi numa festa de Santo Antônio que tudo sucedeu, não é? Que resolveu que era bom um escultor alemão um alemão brasileiro ficar lá em Portugal, não é? Sim. E gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a utilização das sementes também, que é uma questão
A parte biológica já me preocupa desde criança, né? Natureza, eu como criança morava num sítio, no Embu, em São Paulo, cresci um pouco no meio do mato também, e seguia muito as formigas, estudava um monte, queria perceber as questões da natureza. E quando começo a trabalhar nas artes, rapidamente essa parte se insere no meu trabalho. No começo havia uma forma um pouco mais folclórica na minha pintura, meu professor chamava fase folclórica, porque eu pintava um pouco como os caracteres pré-colombianos, muito colorido. E depois, com o tempo, essa Você parte... tem imagens dela aqui? Dessa primeira fase aqui não, mas aqui eu volto a ter umas peças bastante coloridas de novo. Eu volto a cor, nunca tive medo da utilização da cor, não tenho fobias em relação às cores, não é? Sim. E não vejo relação nenhuma da cor com o kitsch, também que muitos artistas têm uma certa forma mais, como é que se diz, pragmática de lidar com a cor, não é? Nisso, ela pode aparecer até nas esculturas, já pintei a pedra também. E aí a evolução dessa fase? Então, começou na escultura, curiosamente, a primeira peça era um embrião, que eu fiz em Vila Viçosa, em Portugal, como se fosse um nascimento, um renascer. E para mim era um renascer, entrar nas artes, sair de uma carreira, digamos, de engenharia, na metalurgia, e entrar para o mundo das artes, foi um renascer para uma vida nova, uma vida que sonhava e não acreditava ser possível, pensava que era só para os outros. Sim. Não era isso que a sua família te esperava, né? Não, de maneira nenhuma. Foi, de certa forma, um choque, não é? A família esperava que eu retornasse para o Brasil como engenheiro mecânico formado. Certo. Vamos mostrar um pouquinho dessa arte de sementes? Então, deixa eu ver. Eu vou mostrar primeiro uma parte em pedra que tem a ver, que está relacionado com o meu primeiro trabalho. Sim. A trabalhar, nesse caso, o granito, em Portugal. Posso mostrar aqui um simpósio, aqui diria, creio que seminário, onde vários escultores se juntam para, em conjunto, num período de 2 semanas, realizarem uma série de obras que depois são colocados na prefeitura. E aqui podemos ver o processo, que eu trabalhei um tema, nesse caso eu trabalhei... Você pegava os blocos aí, né? Exato, peguei restos, o que eles chamam custaneiros, aquilo que quando cortam os blocos para indústria, as pontas que saem, foi o que eu utilizei para fazer uma série de esculturas. São sobras, né? São sobras do corte. São sobras do corte. Sim. E que depois, num conjunto, formaram essa instalação que está em frente a uma igreja chama-se a Igreja do Calvário em Amieira do Tejo, em Lisboa, na parte bem perto da fronteira com a Espanha. E trata-se, aqui nesse caso eu tratei de um tema, de uma lenda regional que tem a ver com seres elementais, as Jans. Os meus temas sempre estão entre questão da natureza, do princípio da existência como ser vivo e a parte espiritual também no trabalho. Sim. E tem uma outra escultura que algumas esculturas de mármore também com figuras humanas. O que nós hoje aprendemos na escola, basicamente, já está relacionado com a forma contemporânea de nos expressarmos. E com novas tecnologias surgem, inclusive, novas formas de expressão, o que não anulam as formas anteriores. Então, no princípio da escultura, eu queria também sentir o que era trabalhar como um escultor clássico. E resolvi fazer uma escultura, nesse caso de mim mesmo, pedi para que me fotografassem, e trabalhei diretamente da fotografia à pedra. Portanto, é o corpo humano, sou eu como pessoa. E foi uma experiência interessante no aspecto de introspecção
O ser humano não só visto, mas o ser humano estudado no seu pormenor ao recriá-lo em pedra. Sim. Bem, nós vamos num rápido intervalo, voltamos já com a entrevista.